Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história do Evangelho de João que é curta, mas uau, que história! É sobre como um encontro de poucos minutos pode transformar um cético cheio de preconceitos em alguém com uma fé inabalável. Vamos juntos analisar a anatomia da crença através desse chamado surpreendente de Natanael. E tudo começa com essa pergunta aqui, uma pergunta que já vem, sabe, carregada de preconceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse é o muro que Natanael tinha levantado. E o interessante é que a história não vai tentar derrubar esse muro com argumentos, não. Vai usar algo muito mais poderoso, um convite pessoal. Então, vamos para a nossa primeira parte, o convite. A história não começa com um grande sermão nem nada do tipo. Começa, na verdade, com uma espécie de corrente de descoberta. Lá na Galileia, Jesus dá início a uma reação em cadeia de convites pessoais, chamando um por um. E essa reação em cadeia começa pra valer. Jesus encontra Filipe e com duas palavrinhas, siga-me, a vida do cara muda para sempre. E a resposta de Filipe, ele não fica quieto de jeito nenhum, é imediata. Ele sai correndo para encontrar o amigo dele, o Natanael, porque, vamos combinar, uma descoberta dessas não dá para guardar só para si. E a mensagem que o Filipe leva para o Natanael é monumental. Ele não chega e fala, encontrei um professor inspirador. Não. Ele declara que encontrou aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram por séculos. É essa afirmação, assim, super audaciosa, que coloca a história toda em movimento. Vamos para a segunda parte, a dúvida. Bom, diante dessa alegação gigantesca, quase cósmica, a reação do Natanael não é nada teológica. É uma resposta na hora, vinda de algo bem mais terreno, puro preconceito geográfico. E aqui a gente vê o tamanho do curto-circuito. De um lado está o Filipe, falando da grande história da salvação, do cumprimento de séculos de profecia. Do outro lado, o Natanael, totalmente preso na sua ideia de Nazaré, uma cidadezinha que para ele era insignificante. O preconceito com o lugar simplesmente cega ele para a possibilidade cósmica. Sabe, seria muito fácil a gente julgar a dúvida do Natanael, né? Achar que é uma falha de caráter. Mas a história mostra outra coisa. Jesus não olha para ele e vê um cínico. Ele vê alguém autêntico. A dúvida dele não vem de um coração fechado, mas sim de uma mente honesta, que se recusa a fingir. E essa sinceridade, por incrível que pareça, é o que o deixa preparado para a verdade. Isso nos leva à terceira parte, a revelação. A resposta do Filipe para o ceticismo é um desafio bem simples. Vem e vê. E quando Natanael aceita, o palco está montado para a grande virada da história. Jesus não vai ficar debatendo a fama de Nazaré. Ele vai fazer uma coisa muito mais radical. Vai revelar o próprio Natanael para si mesmo. Jesus simplesmente ignora o preconceito de Natanael e olha direto na alma dele. E o elogia justamente pela sua honestidade, pela falta de dolo, de falsidade. Em vez de atacar a dúvida, ele valida o caráter por trás dela. Com uma única frase, Jesus quebra as expectativas de Natanael e deixa ele completamente desarmado. E a reação do Natanael é de puro choque. Aquela questão sobre de onde Jesus veio simplesmente desaparece. Agora, a pergunta é outra, muito mais urgente e pessoal. De onde me conheces? A conversa mudou de geografia para identidade. Como é possível que alguém saiba quem eu sou por dentro? E essa é a resposta que derruba qualquer barreira. Jesus revela que o viu num momento particular, sozinho, debaixo de uma figueira, antes mesmo do Filipe o chamar. Isso não é uma leitura de caráter, é um conhecimento específico, sobrenatural. Diante dessa revelação tão íntima, pessoal, o muro de ceticismo do Natanael vira pó. Parte 4. A confissão. A resposta de Natanael a essa revelação não é lenta, não é gradual. É uma mudança radical, imediata, total. A revelação não apenas respondeu à pergunta dele, ela reconfigurou toda a realidade em que ele vivia. E que transformação! O mesmo homem que perguntou, pode vir algo bom de Nazaré? Agora faz uma das declarações de fé mais profundas de todo o Evangelho. Rabi, tu eres o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Em um instante, ele vai da dúvida regional para a adoração cósmica. Essa confissão do Natanael é como se ele subisse uma escada de reconhecimento. Ele começa no primeiro degrau, chamando Jesus de Rabi, ou seja, um mestre respeitado, humano. Mas logo em seguida, ele não sobe degrau por degrau, ele dá um salto enorme, direto para Filho de Deus e Rei de Israel, títulos que o identificam não como um simples homem, mas como o Messias divino esperado por séculos.
É uma subida vertiginosa de compreensão. E agora a parte final, a promessa. A história podia muito bem acabar aí, com essa confissão incrível, mas Jesus leva tudo a um outro patamar. Ele responde à fé de Natanael com uma promessa. É como se dissesse: você se impressionou porque eu te vi debaixo de uma figueira? Isso não é nada. Prepara-se porque vai ver os céus se abrirem. Essa promessa faz eco a uma das imagens mais famosas do Antigo Testamento, o sonho que Jacó teve de uma escada que conectava a terra e o céu, com um anjo subindo e descendo. Era o grande símbolo da conexão entre Deus e a humanidade. E agora Jesus pega essa imagem superpoderosa e a aplica a si mesmo. E este é o clímax da história. Como Calvino interpretou, Jesus não está prometendo só um espetáculo de anjos no futuro. Ele está fazendo uma declaração sobre a própria identidade. Ele está dizendo: eu sou a escada. Eu sou a conexão permanente e sempre aberta entre o céu e a terra. Quem me segue tem acesso constante a Deus. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa para refletir. A jornada de Natanael começou com uma visão de mundo pequena, limitada por preconceitos, e terminou com a promessa de um céu aberto. A história dele nos desafia a pensar: se Jesus é essa ponte permanente entre o divino e o nosso mundo, como é que isso muda a maneira como a gente vive cada momento?